bem? Vamos começar então a falar sobre os pronomes, uma classe muito importante e imensa. Vamos lá. Pronomes, funções e usos. Vamos começar então falando dos pronomes pessoais. São aqueles que assumem valor substantivo. Então, como assim? Exemplo, não está aí, mas preste atenção. Se eu digo, Mariana e Cláudia foram à praia. Ponto. Elas gostaram do passeio. Então, elas têm um valor substantivo porque está substituindo, retomando os nomes próprios que já foram mencionados, certo? E aí, na primeira oração, temos um sujeito composto, certo? Mariana e Cláudia. Na segunda oração, temos um sujeito simples, elas, beleza? Show! Então, vamos lá. Temos uma tabela aí, analisem. Temos 6 pessoas, certo? Não, temos 3 pessoas. 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Então, eu, tu, ele, ela. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, terceira pessoa, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles, elas, terceira pessoa do plural. E aí temos os pronomes, então, pessoais do caso reto, que em geral assumem função de sujeito, e temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são divididos em átonos e tônicos, ok? Normalmente não assumem função de sujeito. Então vamos lá. Observações muito importantes. Podem assumir valor possessivo. Aí temos aí o exemplo do me, certo? Que é um pronome pessoal oblíquo átono. Destruíram-me as ilusões. Por que ele pode ter um valor possessivo? Eu posso reformular e dizer destruíram as minhas ilusões, porque esse me é um pronome de primeira pessoa, certo? 2. Se estiverem completando verbos, serão objetos diretos. Então, olha só. Lavei, a gente tá falando aí do o, né? Lavei o carro. Quem lava, lava algo. Ou lava alguém, né? Se você for dar banho no seu filho. Então, lavar, verbo transitivo direto. O carro, objeto direto. Esse o, no caso, vai ser um adjunto adnominal, né? Como vocês viram em porte 2. Então, olha só. Lavei VTD. Carro, OD. Então, a gente pode substituir a palavra carro, o substantivo carro, pelo pronome o. Então, como é que fica? Lavei o. E esse o vai ter função sintática de objeto direto. Isso cai em prova, tá? Isso é importante. Então, olha só. Sendo que, após verbos terminados em R, S ou L, o que você vai fazer? Então, a gente tem aqui, ó, vender ovos. O R caiu, certo? Ficou vender, e aí a gente pegou o pronome los. Por quê? Porque ovos está no plural, certo? Vender ovos, vender los. Após verbos terminados em nasais, m, on e an, a gente vai colocar o na, no, nas, nos, dependendo da flexão. Então, encontraram pessoas. Nada caiu, né? No caso, acima o R caiu. Aqui nada caiu. Então, a gente repetiu aqui o verbo encontram nas. Por quê? Porque feminino, plural, certo? Se estiverem completando verbos, serão objetos indiretos. Então, o lhe, gente, normalmente vai ser objeto indireto. Normalmente, sempre, não. Porque o lhe pode ser complemento nominal, o lhe também pode ser adjunto adnominal, tá? Então, vamos lá. Mas aqui, como ele é complemento verbal, então ele vai ser objeto indireto. Entreguei ao homem o bilhete. A gente tem o verbo entregar, que é verbo transitivo direto e indireto, porque quem entrega, entrega algo a alguém. Então, o bilhete, objeto direto. Ao homem, objeto indireto, porque se há uma preposição, a gente tem o ao, preposição mais artigo. Temos um verbo bitransitivo, certo? Mas e se fosse somente entreguei o bilhete? A gente iria classificar esse verbo como VTDI? Não, porque só teria um complemento. A gente classificaria o verbo como VTD, o bilhete OD e fim de papo. E se fosse entreguei ao homem? Verbo transitivo indireto, a homem, objeto indireto, ok? Então, é importante você saber a transitividade do verbo, com certeza, mas eu sempre falo que vocês têm que classificar de acordo com o complemento que aparecer para vocês, tá? Beleza? A não ser que a questão diga, independente do complemento que apareça, classifique a transitividade mais comum do verbo tal. Mas é uma questão incomum, tá, gente? Então, vamos lá.
Se a gente fosse substituir o bilhete, como é que a gente faria? Faria, ótimo, né? Faria. Entreguei o. E esse. Por quê? Porque o bilhete é objeto direto. Mas aqui esse lhe está se referindo ao homem. Entreguei-lhe. Entreguei a ele. Então, a homem objeto indireto, certo? Esse lhe está, então, fazendo uma referência ao homem, beleza? Então, seria entreguei-o, entreguei-lhe. Então, gente, vamos lá, vamos continuar. Podem ser objeto direto ou indireto, dependendo da regência do verbo. Opa, então temos aí o me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono de primeira pessoa, certo? Então, olha só. Ele tem uma função sintática diferente nas orações. Vamos analisar? Vamos analisar. Roberto, sujeito. Temos um verbo. O verbo é viu. Qual é a transitividade? Quem vê algo, quem vê alguém. Então, ele é um VTD. Esse me é complemento do verbo. Então, se o verbo é um VTD, o complemento do verbo tem que ser OD. E na escola vai ser um adjunto adverbial de lugar, certo? Ele está acompanhado ali do verbo viu. Agora, João me telefonou. João, sujeito. Quem telefona, telefona para alguém. Esse verbo pede uma preposição. Então, esse me vai ser objeto indireto, ok? Continuando. Os pronomes oblíquos podem apresentar valor reflexivo. Então, continuando. Os pronomes oblíquos podem apresentar valor reflexivo quando representarem a mesma pessoa ou coisa que o sujeito. Então, gente, que valor reflexivo é esse? É quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, olha só. Eu e ela abraçamos-nos cordialmente. Então, eu abraço e ao mesmo tempo eu sou abraçado, tá? Então, esse nós tem valor reflexivo, né? Um pronome pessoal oblíquo átono. Então, vamos lá. 6. Os oblíquos átonos, com exceção do lhe, preste atenção porque o lhe como complemento verbal vai ser objeto indireto, certo? Embora eu tenha dito que ele pode ser complemento nominal e adjunto adnominal. É assunto de porte 2. Então tá, com exceção do lhe, podem assumir função de sujeito quando em oração reduzida. A oração reduzida vai aparecer em uma forma nominal, temos 3, ainda estudaremos isso, é um assunto estudado em verbo. As formas nominais são particípio, por exemplo, livro comprado. O livro foi comprado, particípio, ação finalizada. A gente tem o gerúndio, por exemplo, estou falando, a ação que está acontecendo agora. E a gente tem o infinitivo, que é como o verbo aparece no dicionário. Por exemplo, amar, vender, partir, que são os verbos que a gente conjuga lá na primeira série, né? Que a tia Jerusa pede. Então, olha só. Vi-os sair da sala. Gente, isso aqui é muito interessante. Então, olha só. A gente tem o sujeito oculto. Eu vi-os sair da sala. Eu, sujeito oculto, vi, verbo transitivo direto. Certo? Eu acho que no ano passado nós trabalhamos esse exemplo em sala. Então, vamos lá. Temos duas orações, né, gente? Por quê? Porque temos dois verbos. Eu tô falando muito, vamos lá, né? Desculpa. Então, eu, sujeito, vi, verbo transitivo direto. Os, objeto direto, complemento do verbo. Certo? Então, esse os, ao mesmo tempo que é objeto direto do primeiro verbo, do verbo vi, ele é sujeito do verbo sair. Por quê? Eu vi os. Beleza. Sair da sala. Quem sai da sala? Os. Esse os aí tá fazendo referência a alguém, né? Eu vi os meninos saírem da sala. Se a gente substituísse os. Então, eu vi, eu, sujeito, vi, VTD, os meninos, objeto direto. Os meninos saírem da sala. Alguém viu esses meninos saírem, certo? Mas, ao mesmo tempo, eles estão saindo. Então, se caísse esse exemplo em uma prova, por exemplo, ela poderia especificar a função sintática do os em relação ao primeiro verbo, vi, ou em relação ao segundo verbo, sair, beleza? Ou poderia pedir em relação aos dois verbos, não teria problema algum, tá bom? Continuação, os pronomes oblíquos tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, convosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. Possuem função de objeto indireto. Então, vamos lá. Temos dois exemplos aí. Temos um exemplo para objeto indireto, e um exemplo para adjunto adverbial. Ele entregou o livro a ti. Ele, sujeito, entregou, é um verbo bitransitivo, certo? É um VTDI. Entregou o quê? O livro, OD.
A quem? A ti. Objeto indireto, porque é preposicionado. A preposição aí, a, certo? Então, esse ti, que é um pronome pessoal oblíquo tônico, tem função de objeto indireto. Mas a gente tem um outro exemplo do pronome contigo. Então, olha só. Sair contigo é sempre uma festa. Então, contigo aí vai ser um adjunto adverbial de companhia, certo? Beleza. Agora, acho que já é o último slide. Eu tinha gravado essa aula para vocês e eu tenho uma séria dificuldade, só para justificar, gente. Eu não consigo colocar, os vídeos não carregam no YouTube quando eles têm mais de 15 minutos. Então, por isso é que eu coloco lá, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, né? O pronome vai ser assim, tá, gente? Eu acho que teremos 3 vídeos de pronomes, mas não se preocupem porque eles estão divididos na apostila assim, tá? Eles não estão em um mesmo capítulo, então dá pra gente estudar com mais calma. Então, vamos lá. Os pronomes de tratamento. Temos o pronome você, abreviação V, certo? A gente usa quando temos intimidade com a pessoa com quem falamos. Vossa Alteza, temos abreviação. E a gente usa para falar com príncipes, duques. Temos Vossa Majestade, abreviação. Usamos para falar com reis, rainhas, imperadores, imperatrizes. Vossa Excelência, temos abreviação. Usamos para falar com altas autoridades e oficiais. Vossa Santidade, temos aí a abreviação, o Papa, e usamos para falar com o Papa. Gente, então olha só. O que cai é essa observação aí embaixo. Eu já vi essa questão algumas vezes, tá? Em concursos militares. Então prestem atenção. O pronome vossa tem uma especificidade. Então, olha só. Flexão em terceira pessoa. Vossa Excelência está sendo chamada na sala de reuniões. Quando eu estiver falando com essa pessoa, quando eu estiver me referindo diretamente a ela, eu vou usar Vossa Excelência. Se eu estiver falando dela, na ausência dela, eu vou usar sua. Então, olha só, na ausência da pessoa, deve-se trocar o vossa por sua. Então, você não está falando com a pessoa, você está falando da pessoa, você não está se dirigindo a ela, ela é o seu assunto, tá? Então, compartilho das ideias da sua santidade. Por que eu usei sua? Estou falando dela e não com ela. Eu acredito que esse seja o último slide, né? E aí eu vou gravar agora colocação pronominal para vocês, ok? É isso, eu tô preparando também uma folhinha de revisão e postarei também a nossa aula de redação hoje através de um arquivo. Bons estudos, fiquem com Deus, cuidem-se, eu estou com muitas saudades de vocês, maravilhosos alunos lindos do meu coração.